Bora lá, eu quero que você pare tudo o que você está fazendo agora e me responda uma pergunta muito honesta. Você conhece alguém, talvez seja você mesmo, que tem conhecimento técnico, entende de análise, entende de gestão de risco, passa inclusive nas avaliações das mesas, mas ainda assim não consegue se manter dentro de uma mesa proprietária? Bom, eu posso falar para você que eu já vi isso acontecer muitas vezes. E posso te dizer com absoluta certeza: o problema não é estratégia, é psicologia. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar algo que a maioria dos traders nunca discute abertamente. Qual é o perfil psicológico do trader que a mesa não só aprova, mas quer manter, quer desenvolver, quer ter ao lado por anos? Tudo que você vai ouvir aqui é baseado em duas fontes poderosas. Primeiro, a minha experiência real com anos de mercado como CEO da CMXTech, da TraderX, trabalhando diretamente com estruturas de avaliação e capital. E, claro, nos ensinamentos também do Mark Douglas, né? Para quem não sabe, Mark Douglas é o homem que literalmente escreveu o livro sobre mentalidade do trader de sucesso, Trading in the Zone. Então, fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar o jogo para você. Bora lá? Vamos começar desfazendo um mito. A maioria das pessoas acredita que o que separa um trader aprovado de um trader que perde a conta é conhecimento técnico, mais indicadores, melhores estratégias, aquele setup mais preciso. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu vejo acontecer na prática. Eu vejo traders que dominam price action, que sabem ler fluxos de ordens, que têm backtests muitas vezes impecáveis e que explodem a conta logo na primeira semana da conta live. Sabe por quê? Porque o mercado não testa seu conhecimento, o mercado ele testa o seu comportamento. O próprio Mark Douglas explica isso de forma brilhante no livro Trading in the Zone. Ele diz que o problema fundamental do trader não é técnico, mas sim a incapacidade de agir de forma consistente com o que sabe, porque as emoções entram no caminho. Medo, ganância, euforia, vingança, esses são os verdadeiros inimigos e a mesa sabe disso. Toda mesa proprietária séria sabe que o dado mais importante que ela tem sobre você não é só o seu win rate, por exemplo, dentro das avaliações, mas sim como você se comporta quando a pressão aumenta. Então, o que exatamente define o perfil psicológico do trader que aprova a mesa e depois se mantém nela por algum tempo? Eu vou te dar aqui 5 pilares. Presta atenção, porque cada um desses você pode começar a desenvolver ainda hoje. E o pilar número 1 chama-se consistência acima de resultado. O trader que a mesa quer não é aquele que fez 20% em uma semana e depois simplesmente ele perde todo um processo, toda a gestão, mas é aquele que faz 2% mês após mês, sem desvios absurdos. E sabe por quê? Porque consistência prova que existe um processo por trás dos resultados. E processo é escalável, resultado isolado não é. Mark Douglas, inclusive, chama isso de pensar em probabilidades, porque o trader de sucesso não fica olhando para o resultado de uma operação, ele olha o resultado de uma série de operações. Isso muda tudo na forma como você opera. Quando, inclusive, eu estava estruturando sistemas de avaliação, a primeira coisa que eu analisava não era o lucro, e sim a curva de drawdown. Como o trader se comportou quando começou a perder. Pilar número 2 é disciplina emocional operacional. Porque todo mundo fala de disciplina, mas disciplina emocional operacional é algo muito específico. É a capacidade de executar o seu plano mesmo quando toda a sua emoção está gritando o contrário. Sabe aquela operação que você
não deveria ter entrado, mas entrou porque o mercado estava se movendo rápido e você sentiu o FOMO, o famoso FOMO, Fear of Missing Out, que é aquele medo de ficar de fora. Isso, na verdade, é a ausência de disciplina emocional operacional. Mark Douglas, inclusive, diz que a mente do trader não treinado funciona em modo de sobrevivência. Ou seja, quando a conta começa a cair, o cérebro entra em pânico. E pânico normalmente toma as piores decisões possíveis. O trader que a mesa normalmente mantém é aquele que desacoplou emoção de execução. Ele pode, inclusive, sentir medo, pode estar sentindo medo, mas ele simplesmente executa o plano mesmo assim, e está tudo bem. Já o terceiro pilar é o pilar aceitação incondicional do risco. Entenda que a partir do momento que você está no mercado, aceitar risco é algo normal do seu dia a dia. E esse é o pilar que mais diferencia os traders de um nível mais superior. A aceitação incondicional do risco significa que antes de entrar em qualquer operação, você já sabe exatamente quanto está disposto a perder. E você já aceitou que essa perda é, na verdade, um custo do negócio. Isso não é resignação, isso é profissionalismo. Quando você aceita o risco antes de entrar, você elimina o medo durante a operação, porque não tem mais surpresa. A perda máxima foi processada mentalmente. Eu vi traders perderem contas de 6 dígitos porque não conseguiam apertar o botão de stop. Não porque não sabiam onde colocar o stop, porque psicologicamente não tinham aceito a possibilidade de perda. A mesa, ela aprova quem demonstra esse comportamento, porque sabe que esse trader não vai simplesmente explodir a conta no momento de pressão. Bora lá, o quarto pilar, ele é o autoconhecimento e autocrítica sem ego. 3 palavrinhas, 3 letrinhas aqui de uma única palavra que pode ser destrutivo. Ego. O trader de sucesso, ele tem um relacionamento muito específico com seus próprios erros. Ele não ignora os erros, mas também não se destrói por causa deles. Ele tem um processo de revisão. Ele olha para o que aconteceu, extrai o aprendizado, ajusta o processo e vai para o próximo trade sem carregar o peso emocional do anterior. O Douglas, ele chama isso de aprender a gostar de perder. Não perder dinheiro, mas perder como parte natural de um processo que no longo prazo gera lucro. A mesa, ela percebe isso rápido. Quando você entra em contato com a mesa, quando você faz relatórios de performance, quando você explica uma operação que deu errado, o tom com o que você faz isso normalmente revela tudo sobre a sua maturidade como trader. O quinto pilar é a identidade separada do resultado. Esse é, sem dúvida alguma, o mais profundo de todos. O trader que não sobrevive no longo prazo é aquele que se torna o resultado da sua operação. Quando ganha, está no topo do mundo, mas quando perde, entra em espiral. O trader que a mesa mantém é aquele cuja identidade não é definida por nenhuma operação. A sua autoestima basicamente não está na perda e no lucro de hoje. Ele se enxerga como um profissional executando um processo e os resultados são consequência desse processo, não definição do seu valor como pessoa. Eu sei que isso parece simples, mas na prática é o trabalho mais difícil que existe no trading. E agora que você sabe o que define o perfil do aprovado, deixa eu te falar sobre o outro lado.
o que destrói traders que tecnicamente deveriam estar prosperando. Isso tem um nome, chama-se ciclo da vingança, porque você perde uma operação. Você sente que o mercado tirou aquele dinheiro e você entra na próxima operação não para seguir o seu plano, mas para recuperar o que foi perdido. O mercado não tem memória de você, ele não te deve nada, e quando você opera de dentro do ciclo da vingança, você está operando com raiva, e raiva aumenta o tamanho de posição, normalmente ignora stops e destrói contas. Já a euforia pós-vitória também é um grande problema, porque do outro lado tem um trader que encadeia 3, 4 operações vencedoras e começa a se sentir invencível. Ele normalmente vai lá e aumenta o tamanho do lote, ignora o gerenciamento de risco e uma única operação pode apagar semanas de lucros. Douglas fala que o mercado é um ambiente único, que exige um estado mental que vai contra toda a nossa programação intuitiva, inclusive evolutiva. O nosso cérebro, ele quer normalmente fugir da dor e correr para o prazer. Agora, no trading, essas respostas automáticas nos destroem. Agora, sabe qual que é a boa notícia? Esse padrão pode ser reprogramado com consciência, com processo e com as ferramentas certas. Eu não vou aqui te dizer que é fácil, porque não é, mas eu vou te dizer que é possível. Eu vou te dizer como começar. Primeiro, desenvolva consciência antes de agir. Antes de cada operação, pergunte a si mesmo: eu estou operando dentro do meu processo? Eu estou operando a partir de uma emoção? São coisas totalmente distintas. O segundo, trate cada operação como se fosse apenas mais uma de 1000 outras que virão ou que já foram. Douglas usa exatamente esse conceito. Quando você tem essa perspectiva, nenhuma operação individual define nada. Você para de colocar peso emocional em cada entrada. Terceiro, construa rituais de revisão, não análise emocional, mas análise de processo. O que o meu plano dizia? O que eu executei? Onde houve desvio? O desvio foi justificado? Quarto, proteja seu capital emocional, tanto quanto seu capital financeiro. Se você está num dia ruim, emocionalmente abalado, com a cabeça muitas vezes em outro lugar, a posição correta às vezes é nenhuma posição. E o quinto, e isso é algo que eu prego nos projetos que normalmente eu faço parte, é estruture seu ambiente para eliminar o risco antes que ele te elimine. É exatamente isso que fazemos com o RedGuard, uma metodologia matemática de proteção para que o erro humano não apague o esforço que foi construído. Então, o que define o trader que a mesa aprova e mantém? Entenda que não é aquele que sabe, é quem ele é quando está sob pressão. É o trader que opera com consistência mesmo quando os resultados não estão chegando, que aceita risco antes de entrar mesmo numa operação, que revisa os erros sem de se destruir e tem uma mentalidade, uma identidade maior do que qualquer operação. Esse trader, ele não nasce pronto, ele é construído passo a passo, com intenção, com trabalho e com ferramentas certas. Agora, esse conteúdo que foi massa, tocou em algo real para você, eu preciso que você faça uma coisa agora. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo com aquele trader que está precisando ouvir isso. E me conta aí nos comentários quais desses 5 pilares
você acredita que precisa mais evoluir. É isso. Tamo junto, nos vemos num próximo vídeo e até a próxima semana.